Salve nação, vamos ver aqui um trecho aqui do Seleção Sport TV falando sobre a nossa vitória ontem lá em São Luís pela Copa do Brasil, 1-0 pra gente, jogando fora de casa, já um placar magro para a próxima partida, né? A gente já chega, eles têm a obrigação de sair pra gente ampliar o placar, porque eles estão atrás, mas ó, crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link na descrição. E não se esqueça, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e meta o dedo no like para ajudar a fortalecer nossos trabalhos. Compartilha, comenta, vamos ver aqui tudo o que rolou sobre Joshua, a joia da nação, cria do ninho, veio aí no segundo tempo e salvou o Flamengo porque ninguém conseguia abrir o placar, beleza? Vamos lá. Vamos ouvir o Gabigol, então, porque ele falou sobre o Flamengo e esse reencontro que vai acontecer na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir. Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo, isso eu nunca vou esconder. É um time que está no meu coração, então eu espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença, né? Hoje é importante para ele, né, que isso aconteça. E aí, Roger? Já deu tempo desse reencontro ser... Já deu tempo desse reencontro ser imaginado legal? Que a gente está imaginando, né? Acho que sim. Já? Acho que sim. Eu acho que o Gabriel saiu na boa do Flamengo. Até porque, pelo que se discutiu, né, ele gostaria de ter ficado. E aí foi uma escolha e um pensamento dos dirigentes que estavam, né, do ano passado lá, de não renovação. Obviamente tinha o valor do contrato, você poderia até encontrar um meio do caminho, mas também o Gabriel não aceitou. Não vejo uma rusga do Gabriel com o torcedor do Flamengo, não. O torcedor adora o Gabriel. Eu acho que zero. Eu acho que a final da Copa do Brasil também meio que deu uma selada na paz entre Gabigol e o jogo vai ser no Mineirão. E bom ele dar uma resposta também nesse jogo de ontem contra o Vila Nova. Cazé, traz pra gente aí de pertinho esse termômetro da confiança. Podemos esperar Gabigol, muito por causa do jogo de ontem, iniciando essa partida contra o Flamengo no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro? Se se o jogo do Vila Nova não tivesse acontecido e fosse o Flamengo, eu diria que o termômetro estaria lá embaixo. O Gabigol certamente não seria comentado. Só essa questão do encontro mesmo, certamente já começaria no banco de reservas, só que esse pré-encontro que rolou da partida contra o Flamengo, esse jogo contra o Vila, acabou dando muita moral para o Gabigol. E não duvido não, ele ser titular, porque o Matheus Pereira entrou na partida de ontem e o Cruzeiro não conseguiu jogar bem como estava jogando com o Gabigol e o Caio Jorge. Depois mudou todo o ataque, só que foi diferente o Cruzeiro com o Matheus em vez do Gabigol. Então, não duvido nada do Gabigol começar essa partida com o Matheus sendo usado como trunfo para o segundo tempo. O técnico Leonardo Jardim tem falado bastante nessa questão de jogadores importantes ficarem no banco para serem usados como uma arma descansada. Perfeito, eu vou na do Cazé também. E a gente conhecendo o histórico do Gabigol, é um jogo para o qual ele deve estar especialmente deve estar especialmente empolgado com essa possibilidade, né, de ser titular. Por isso que eu acho também que ele vai e eu colocaria. Além de vir motivado por uma boa atuação, ainda tem uma baita de uma motivação extra que é enfrentar o ex-clube. O famoso plus a mais, né? E é um baita de um plus. Vamos começar por ele, então, apresentando, para quem ainda não conhecia, o menino de 17 anos, né? Que já tinha sido campeão com o Felipe Luiz no Sub-17, inclusive, e que ontem marcou o gol da vantagem do Flamengo nesse confronto na Copa do Brasil. O nome dele é Joshua, é revelado pelo Flamengo. Tem uma baita de uma multa, viu, Roger? Foi o primeiro jogo dele pelo profissional. Ele soma 21 gols e 9 assistências em 31 jogos do Sub-17 em 2024. É isso, do 17 no ano passado, quando ele jogou com o Felipe Luiz, que estava iniciando sua trajetória, né, iniciando sua trajetória como se já fosse bem longeva, né? Mas assim, foram os primeiros passos do Felipe Luiz como treinador com o Sub-17 do Flamengo. Ele pulou dessa categoria para o profissional e já apareceu fazendo gol na Copa do Brasil. Então foram 21 gols e 9 assistências em 31 jogos no ano passado. Ele tem contrato até 2027 e a multa dele, Olino, é de 70 milhões de euros. Esse é o valor da mais nova joia do Flamengo. Ficou impactado?
Não, imagino, o Flamengo valoriza muito esses meninos, é tempo ao tempo, né? Foi a primeira oportunidade que ele teve ontem, um menino de 17 anos, esse painel está muito bem produzido, é um iluminado, o cara entra, praticamente o primeiro toque dele na bola, bota para a rede, mas é o primeiro passinho de, esperamos, uma grande trajetória no futebol. Tudo muito cedo, mas já começa muito bem o menino, porque era um jogo... Não dá para dizer que era um jogo travado, porque o Flamengo não parava de criar oportunidade, né? Mas era um jogo não resolvido, encaminhado para uma reta final dramática que o menino acabou resolvendo. Os outros não fizeram, ele fez. Apareceu para resolver. Diga lá, Roger. É isso, moleque muito novo ainda. No primeiro jogo fazer logo um gol com a camisa do Flamengo, isso é muito marcante, né? Tem um vídeo rolando aí nas redes sociais da família dele comemorando, lindo, que é emocionante, né? Isso mexe muito comigo. Mas calma, e obviamente oportunidades, né? Calma, mas oportunidades. O Flamengo tem um setor ofensivo muito recheado, né? De quantidade e qualidade de jogadores. E o Felipe, como já conhece o Joshua, tomara que ele consiga encontrar nesse elenco cheio alguns minutos para manter uma regularidade com o menino, né? Porque também não adianta, ele entrou ontem, daqui a 8 meses a gente vê um outro jogo e bota de novo, né? Essa é a grande dificuldade, né? Para você, num elenco como o Flamengo, você dar continuidade a um moleque que está pedindo passagem, né? Eu vejo isso o próprio Matheus Gonçalves, que tem entrado pouco, que é um moleque também muito bom, um pouco mais velho já, mais experiente, até já teve no Bragantino emprestado, mas o Felipe não consegue, né? Tem sempre Michael, tem Luiz Araújo, tem Cebolinha, tem Bruno Henrique, tem Pedro e tem Juninho e vai Ainda pouco parecia o Lohan, aí o Gabriel o Gerson joga do lado direito. O próprio Lohan acho que sofreu um pouco com isso também, porque eu acho que assim, a grande dificuldade de um time como o Flamengo, que tem um investimento muito alto no futebol profissional, mas que tem um investimento também muito grande nas categorias de base e continua formando, é exatamente esse último estágio do que é a produção de uma joia, que é você lapidar. Então você faz a captação da joia, você vai desenvolvendo, e quando você chega nesse último estágio, é o mais difícil, que é você conseguir ter o aproveitamento dela na equipe profissional, que é o que dá, o que valoriza demais. O Palmeiras, se a gente for colocar como um comparativo, eu acho que é um clube que pode, a partir dessa temporada, sofrer um pouco com isso também, porque a gente tinha uma maneira do Palmeiras diferente de trabalhar. O Palmeiras não fazia grandes investimentos em grandes contratações, fazia uma ou outra pontual, mas o Palmeiras primeiro olhava para sua base, via quem tinha, tirava, botava na equipe principal, jogava, valorizava e vendia. A partir dessa temporada a gente viu o Palmeiras indo de maneira mais agressiva no mercado, trazendo jogadores como o Felipe Anderson, foi buscar Facundo Torres, foi buscar Paulinho. Então pode ser que a gente veja isso acontecendo também um pouco no Palmeiras, no sentido dessa dificuldade desse último estágio do que é o desenvolvimento de um jogador da base. A gente, obviamente, cara, a gente fica com a expectativa grande e torce para que esse moleque tenha espaço para conseguir se desenvolver no Flamengo, ou seja, no empréstimo num outro clube, mas que o cartão de visita já é da melhor forma. A gente pode falar depois, no final de maio, do gol que decidiu a vaga, né? Não sei, porque o jogo, a volta é no final de maio. Mas eu queria chamar a atenção, já que a gente já comentou sobre a diferença de divisões nos confrontos, especialmente da noite de ontem, nessa terceira fase, o Botafogo é um exemplo. O Botafogo, nesse momento, é o 7º colocado da Série C do Campeonato Brasileiro. Botafogo da Paraíba. Né? O da Paraíba. Bom, o Belo. O Belo, não o Glorioso, não o de Ribeirão. Botafogo da Paraíba. O Botafogo, esse jogo, inclusive, suscita várias discussões. Primeiro, sobre a partida, muito pelos erros do Flamengo, né? A gente pode falar isso, quantidade de gols que o Michael perde, né? Especialmente, mas a partida foi equilibrada, a partida foi vendida, e eu adoro este tema, porque ele sempre gera bons debates. Segundo a SAF, o Botafogo da Paraíba é SAF. Segundo a SAF, essa venda, esse jogo foi disputado no Maranhão, no Castelão do Maranhão, né? Essa venda dará aos cofres do Botafogo 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Aparentemente rolou até um prejuízo, porque a gente está diante da maior renda do futebol nordestino, que foi de 4.626.806 reais. Maior renda do futebol nordestino. E uma curiosidade,
35.381 presentes, sendo que pouco mais de 25 mil pagantes, ou seja, 10.231, mais exatamente. Dos presentes eram... Provavelmente o Maranhão é um dos estados mais políticos do Brasil. Gratuidade. Né? Mas vamos lá, vender... Tem de político ali que... Tá nesse 10 mil, nesse bolo do 10 mil aqui, 231. Tá. É muito grave, Roger, vender jogo nessa circunstância aqui? Eu não acho grave Nenhuma dos... Eu acho. Você acha grave? Depende do que... Você acha grave por quê? Assim, eu acho grave porque, pensando no que é... E assim, situação é difícil, porque você vai falar assim, esse jogo específico, acho que não dá para você ter uma exceção à regra. Eu acho que você tem que pensar no que é a lógica do futebol brasileiro de maneira geral. E eu acho que ali você está invertendo o que é a lógica, quando você tem um jogo de ida e volta, é justamente para você ter uma igualdade em termos do time que vai jogar em casa e do time que vai jogar fora. Não estou nem falando com questão de torcida, porque se o jogo fosse na Paraíba, provavelmente não. O Flamengo certamente teria mais torcedores do que a própria torcida do Botafogo. Só que você inverte a lógica do que é a ideia de você ter um jogo de ida e um jogo de volta. Uma equipe mandante e uma equipe visitante. Ontem eram 2 equipes visitantes. Mas você acabou de matar isso. Se o Botafogo jogasse em casa, você acha que para efeito de torcida seria o mandante? Não, mas ele estaria jogando no estádio dele. Estaria jogando no lugar onde ele está acostumado a jogar sempre. Isso tem também uma influência. Mas uma influência maior do que 6 milhões de reais? Não, tudo bem. A questão financeira. Só que aí, assim, é importante para esses clubes? Mas eu acho que a questão do que é a lógica do esporte em si, do que é a regra do jogo, eu acho que ela está acima da questão financeira. Roger, você quis ouvir o contra primeiro? Não, eu acho que é tudo dentro do que... Pode, se vende, paga os seus impostos direitinho. Eu também acho, não tem nenhum problema. Se o Belo está muito mais preocupado com uma Série C, que ele enche seus cofres e possa investir mais no time para conseguir um acesso, não vejo problema nenhum. Mas a gente não vai poder reclamar. Então, Vasco vendeu agora para Brasília. Que está errado também. Acho que aí Eu não acho. Eu acho. Você acha que está errado? Eu acho. Ninguém está fazendo nada errado, ninguém está roubando ninguém está fazendo fora de regra. Acho que vocês estão falando coisas diferentes, porque uma coisa é você não gostar, outra coisa é você achar errado. Sim. Né? Eu não gosto também. A pergunta é se é errado ou se é certo. Errado assim. Se está no regulamento... Se pode, não é errado. Se está no regulamento e é permitido, obviamente não está errado. Agora... Vamos ouvir o Felipe Luiz sobre esse menino de 17 anos, o iluminado, que decidiu ontem para o Flamengo. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida. Quando eles não fazem, eu sei que eles ficam sentidos. E hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final só quem fez foi o menino da base, né? Então, vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente sem palavras, sem condições. Sem condições. Mas prefiro... olhar para onde eu controlo, que é a minha equipe, e agora pensar para frente. Faltou a gente falar do mais importante, né? O jogo foi vendido para um estádio com capacidade maior, bateu recorde de renda no futebol nordestino, porém... Gramado terrível. O gramado, o mais importante para um bom espetáculo, não estava nas suas melhores condições. Só sobre a questão ali que o Felipe Luiz falou sobre o aproveitamento do Flamengo, né? Também não é de hoje, né? Embora o Flamengo tenha tido aí 2 grandes goleadas e tenha feito também um jogo com volume até para fazer até mais gols no Corinthians, mas ontem era o time reserva, mas ainda assim a gente viu em alguns outros jogos do Flamengo na temporada onde o Flamengo tinha volume, produzia, chegava na cara do gol, mas o aproveitamento na frente do gol era... Tem um ponto de convergência nessas 2 goleadas, não tem? Pedro, é isso. Eu acho que tem o Pedro e no caso do Corinthians também facilitada pelo Corinthians.
Mas o Flamengo jogou muito mais. Só que a gente tá falando de um jogo que podia ter terminado 6-7-0 sem nenhum exagero, mas porque o adversário era o Corinthians, absolutamente perdido. Mas a minha questão não é nem o chegar mais na cara do gol. Mérito do Flamengo. Total. Assim, a minha questão não é nem o chegar no gol. A questão é conseguir fazer a bola entrar, que é algo que o Flamengo vinha tendo dificuldade, já eram críticas em outros jogos, que nesses 2 jogos que a gente citou aqui, muito pela presença do Pedro, que naturalmente é um cara que vai elevar a tua média de gols, porque é fora da curva dentro do contexto aqui do futebol brasileiro, mas assim, o Flamengo precisa ter um aproveitamento maior ali na frente do gol, também dos outros jogadores e não só do Pedro. A quantidade de gols que o Michael, por exemplo, ontem perdeu, não pode. Ô, Vitinho, bota pra mim de novo a escalação do Flamengo, essa ilustração que a gente acabou de mostrar, porque tem uma observação do Felipe Luiz sobre o próprio Joshua que eu acho legal a gente trazer pra cá por debate. Bom, o Flamengo Só em relação a essa de gols, o ataque do Flamengo, tirando o Pedro e o Bruno Henrique, qual deles te entrega uma quantidade boa de gols durante a temporada? Nenhum deles é de fazer gol. Nenhum deles. O Michael nunca foi de entregar gol. Sim. Ele te entrega correria, ele te entrega drible, ele te entrega recomposição, mas gol... Não, o Luiz Araújo... Inclusive aquela Libertadores que cai no colo do Andrés Pereira, a Libertadores decidida contra o Palmeiras, por causa da falha dele, pouca gente lembra, mas o Michael também teve chance de decidir, que ele perde um inacreditável. O Luiz Araújo e o Everton Cebolinha são bons finalizadores, eles em boa forma, eles têm uma jogada muito característica de trazer para dentro e bater, são 2 jogadores que finalizam. Assim, nenhum deles é um artilheiro, nenhum deles te entrega 30 gols numa temporada, que é número de centroavante camisa 9. Mas são jogadores que têm um aproveitamento normalmente acima da média, principalmente pela qualidade técnica que eles têm. E eu pedi para botar ali a escalação e acabei não falando. Vitinho, por favor, põe na tela, porque eu queria chamar a atenção para a posição dele, Joshua. Ele entra no lugar do Plata, mas era isso aí, ó. Tem o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves, o Michael com o Juninho ali e o Bruno Henrique com o Cebolinha. Beleza. Mas as substituições não são essas, né? O time mexeu, começa a rodar. Né? Só que eu queria falar do Joshua ali na posição do Plata, porque segundo o Felipe Luiz, ele é um reserva muito bom para o Arrascaeta. Então, é o que o Flamengo está tentando encontrar, né? O Felipe está tentando com o Luiz Araújo. Pode ser ele. Você gostou ontem do que você viu? O reserva imediato do Arrascaeta. Eu acho cedo demais, gente. É o primeiro jogo. O Leonardo Jardim, eu não posso falar de imediatismo com você também. Você também não gosta. Eu não posso falar com ele, posso falar com você. Calma. É que não foi a gente que falou, foi o Felipe Luiz. Foi o Felipe Luiz, eu tô trazendo para tudo bem. Eu até me surpreendi com essa fala. Ele pode fazer essa função, mas foi essa função que queimou o Lohan. Mas o Lohan... Tudo bem, tem comportamento, não sei o quê, mas ele já estava sendo vaiado quando ele entrou, quando o Arrascaeta saiu lesionado, ele teve uma sequência, ele começou bem, depois não começou oscilação mesmo. Ele foi vaiado no Maracanã. Eu achei que o Felipe Luiz deu uma exageradinha. Eu também acho que ele foi uma de querer dar uma moral pro garoto e acabou, se empolgou um pouquinho. Chamou de parece uma contratação, né? Parece que o Flamengo tá fazendo uma contratação, que o Joshua teria quase esse impacto. Mas que bom que pelo menos ele pode moral, dar essa alternativa, porque ele tem usado mais o Luiz Araújo por dentro. E se ele acha que esse moleque... É isso que a gente está falando aqui no início, né? Que ele possa ter uma sequência boa de minutos. Não, tem que entrar no próximo jogo já. Não, mas um jogo ou outro, um jogo que já está até mais definido, o Flamengo mais controlador, mais possibilidade. Bota o moleque e deixa um desses fora. Um desses fora que eu tô falando, não precisa botar o Michael todo jogo. E ele tem feito muito isso com o Arrascaeta, por exemplo. O jogo contra o Juventude, que o Flamengo faz 4-0 com acho que 10 do segundo tempo. Ele tira o Arrascaeta com 10 do segundo tempo. Contra o Corinthians também, estava claro que o jogo já estava decidido. Ele tira o Arrascaeta antes. Então, assim, Vitória, faz o gol e tira. De fato, o Flamengo precisa ter esse jogador na posição. Agora, é claro, torcedor do Flamengo com o time estrelado que tem, quando você pensa num substituto do Arrascaeta, você pensa em um outro cara de um tamanho grande. Ele pode virar uma estrela desse tamanho, mas você tem que ter cuidado para poder trabalhar. E quem tá falando é o cara que escala, né? Pois é, que trabalhou com ele, foi campeão com ele também no Sub-17, mas eu entendi o que o Moreno falou e houve uma empolgação. Mas até pelo carinho, né? Foi querer dar uma moral e acabou. Pode ter sido. Bom, é isso aí, pessoal. Você vê que foi declaração do Felipe Luiz sobre que ele é o substituto de Arrascaeta, ou melhor, é o que joga naquela posição. E
pelo Flamengo tá testando o Luiz Araújo, Plata sempre ali no lugar do Arrascaeta, porque é a única posição que não tem um substituto direto, ele pode ser, porque o Felipe Luiz falou que lá no Sub-17 ele montava um time em cima para o Joshua, entendeu? E o pessoal aqui, quem tá lá dentro de campo, treinando, lá na base, quem tá sabendo da coisa, é o Felipe Luiz, eu vou duvidar dele. E o pessoal que fala, uma coisa, eu tenho que ter precaução para não ter que queimar o moleque, porque o moleque é novo, faz sentido, beleza, mas, tá de parabéns. Ele fez algo que todo mundo sonha, né? Se destacar, começar logo com o pé direito, fazendo gol logo no time do Flamengo principal, o time mais bem visto do mundo. Pô, pelo amor de Deus, a gente fica feliz por ele, por mais a gente tá fora. É bom demais. O jogo foi aquele, né? Na realidade, esse jogo todo foi pra ele, porque ninguém fez gol. Os jogadores já consagrados, nenhum fizeram gol. Michael perdeu um gol, pelo amor de Deus. E todos os outros, Juninho. Teve um que o Juninho, que o Varela cruzou no meio da área. O Juninho correu tanto que passou da bola. Ali era pra fazer também. Michael perdeu um cara a cara. O Bruno Henrique, todo mundo perdeu. Aí, depois de um certo tempo, no segundo tempo, entrou a cavalaria. Mas bem feito. Tá ótimo. Dá pra gente levar um placar magro, mas já pro próximo jogo. Agora a gente já tem que pensar no Cruzeiro. O Gabigol já deu uma declaração aí. Que o Flamengo, ele ama o Flamengo e papapá e tudo. Sabe como que ele saiu. Mas enfim, é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal SR Fla, ajuda a gente aí. Ative o sininho de notificações e meta o dedo no like pra ajudar. Porque colabora pra caramba, compartilha, comenta, diz aí o que você achou do jogo, desse vídeo, do conteúdo. E bora pra frente. Até a próxima. Saudações rubro-negra.